Olá, tudo bem? Galera, é o seguinte, vamos fazer aqui um exercício rápido sobre balanceamento de equação química. Primeiro, o que seria o balanceamento de equação química? O balanceamento de equação química, ele nada mais é do que igualar a quantidade de átomos que eu tenho de um lado da equação com o outro lado da equação. Então, para isso a gente vai ter que conhecer algumas simbologias, né? Essa seta entre esse monte de letrinha significa que está acontecendo uma reação química. Então, antes da seta, essa primeira parte, eu tenho o primeiro membro da equação. Então, primeiro membro da equação. Essa segunda parte depois da seta, eu chamo de segundo membro da equação. Então, eu tenho o primeiro membro, reação, segundo membro. Esses símbolos, essas letras, são os meus elementos químicos ou, né, as minhas moléculas, né? E eu tenho que igualar a quantidade que eu tenho de um lado com o outro lado. Esses números aqui embaixo de cada elemento químico significam os índices, né, que seria a quantidade de átomos que eu tenho naquela molécula. Então nós chamamos de índice a quantidade de átomos que tem em cada molécula. Então aqui eu tenho o índice 2, outro índice 2, no outro índice 3. Beleza. Sabendo então algumas das simbologias, a gente pode começar a fazer o balanceamento. Aqui no caso do balanceamento, a gente segue algumas regrinhas para poder facilitar o nosso trabalho, né? São no total de 4 regrinhas, né? A primeira regra diz raciocinar ou pensar com um elemento ou radical que aparece apenas uma única vez no primeiro membro e uma única vez no segundo membro da reação. Nesse caso dessa equação química, eu tenho o alumínio uma vez no primeiro membro, o oxigênio uma vez. No outro lado, depois da seta, lá no segundo membro, eu tenho o alumínio uma vez e o oxigênio também uma vez. Então, aqui tanto faz com qual dos elementos que eu vou raciocinar no momento. Porém, eu tenho outras regras, então eu vou verificar a segunda regra. A segunda regra diz preferir, né, o elemento químico ou o radical que possua índices maiores, ou seja, aqueles que têm um númerozinho lá embaixo maior vai ser o da minha preferência. Entre o alumínio e o oxigênio no primeiro membro, o oxigênio tem o índice maior, pois ele tem 2. O alumínio, como não tem nenhum aqui embaixo, a gente subentende que ele tem o número 1. Então 2 é maior que 1. Então o oxigênio aqui tem o índice maior. Lá no segundo membro, o alumínio tem índice 2 e o oxigênio índice 3. Então 3 é maior que o 2, logo o oxigênio tem índices maiores. Feito isso, escolher o elemento químico, no nosso caso o oxigênio, a gente vai para a terceira regra, né, que diz: escolhido o elemento químico ou radical, transpor seus índices de um membro para o outro da reação, utilizando eles como coeficientes, né? O que seria isso? No caso, eu vou pegar esse 3, que é o índice do oxigênio, e vou levar lá para o outro lado da reação onde tem oxigênio. O oxigênio está aqui, então eu vou colocar o índice antes como coeficiente antes da molécula. Vai ficar assim, ó. Alumínio mais, aqui não é 3, então vou usar ele como coeficiente agora, 3O2, que reage e vai virar agora o que? Vou pegar o índice que eu tinha dele aqui, o 2, e passar lá para frente, ficando então 2Al2O3. É importante que vocês passem um índice para o lado, um índice sempre para onde está a molécula que foi retirada do outro lado. No caso aqui, não é o oxigênio que a gente está trabalhando, então ele tem que ficar na frente do oxigênio. Aqui não está trabalhando com oxigênio, então vai ter que ficar na frente da molécula do oxigênio, por isso que vai ficar na frente do L2O3. Feito isso, a gente vai verificar agora se o balanceamento tá ok. Como que eu verifico isso? Eu verifico as quantidades que eu tenho de cada elemento químico. No primeiro membro, eu tenho um único átomo de alumínio. No segundo membro, eu tenho 2 átomos de alumínio, mas eu coloquei esse número aqui na frente. O que significa esse número aqui na frente? Significa que tudo na frente dele é multiplicado por 2. Ou seja, como eu tinha 2 átomos de alumínio, eu multiplico por 2, eu passo a ter 4 átomos de alumínio.
A mesma coisa aqui acontece com o oxigênio. Eu tinha 3 átomos de oxigênio, mas eu multipliquei por 2, então eu tenho 2 vezes 3, que vai dar 6 átomos de oxigênio. Então eu já percebi que aqui eu tinha um alumínio e ali 4, então o balanceamento não foi feito ainda. Eu tenho que igualar a quantidade de alumínio lá do outro lado. Para que fique igual, basta eu pegar esse 4 e colocar lá na frente do alumínio, não é? 4 alumínio mais 3O2 que reage com 2, reage e se transforma em 2L2O3. Verificando mais uma vez, 4 alumínios, 4 alumínios. 2 vezes 3, 6 oxigênios. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Então as quantidades aqui estão iguais e aí a gente terminou a nosso balanceamento de equação química. Belezinha?